Fica à vontade, Renata, que Jesus te abençoe. Bem, meus irmãos, muito boa noite. É sempre muito bom fazer parte desse estudo, estar com vocês. Estudando Joana de Ângeles, estudando sobre a vida, estudando sobre nós mesmos de uma forma mais profunda e que nós possamos aproveitar esses estudos, essas reflexões. E hoje, né, do livro Vida, Desafio e Soluções, a gente vai conversar sobre o último capítulo, se eu não me engano, que fala sobre a inteligência emocional, algo que hoje é muito estudado. Começou com Daniel Goleman, um livro espetacular, né? O Divaldo, inclusive, cita bastante ele. Mas Joana traz aí com uma visão transpessoal bem interessante, bem ampla. E assim, a impressão que eu tenho é que eu leio um parágrafo, aí eu tenho que ir lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, e é impressionante como casa, né? Como as informações batem, como tudo flui. Então, eu não vou, assim, gente, eu não vou me ater muito ao texto, não, tá? Eu vou pontuar algumas coisas, mas eu fiz umas anotações e eu vou compartilhar com vocês. Então, Joana vem falando logo no início sobre a vida física, né? A vida física e seus desafios. E aí, quando a gente vai lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, quando fala do objetivo da encarnação, diz que é nós sermos co-criadores, passarmos pelas vicissitudes corporais que a vida oferece para nós ascendermos. E ali, ela já vem falando para a gente, deixa eu ver só se eu acho aqui o texto, quando ela fala, né? Já estou aqui na meditação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um momento. Ela já vai evocando, né, a lei de sociedade, né, logo no segundo parágrafo, mas vamos lá. Uma experiência, ela diz que a vida física é uma experiência iluminativa, que enfrenta inumeráveis desafios e, no seu processo de crescimento, exige esforços bem direcionados a fim de os solucionar. Então, esses esforços intensos, né, que nós precisamos exercitar, diz respeito exatamente às nossas relações. E aí, no segundo parágrafo, ela fala, né, o ser humano está fadado à construção do seu grupo social. Não tem como nós reencarnarmos e vivermos isolados, sozinhos. Nós precisamos interagir, nós precisamos compartilhar, nós precisamos uns dos outros para crescer. Até porque, como é que eu vou suportar, né, as vicissitudes da vida corporal se eu não interagir com ninguém? Então, Joana vem falando dessa relação que nem sempre, gente, é prazerosa. E aí, por que não é prazerosa, né? Porque nós estamos nessa condição ainda, né, na terceira ordem lá, na escala espírita, espíritos imperfeitos, e estamos aqui para sair dessa condição. Né? Quando a gente ressalta isso, dessa condição que nós estamos hoje, não é para a gente se martirizar nem se acomodar, sentir pena, não. É para nós entendermos o modo, né, como nós estamos hoje. Só que a Joana traz a proposta de a gente crescer. Então ela fala, né, que nessas relações que nós temos uns com os outros, com os nossos familiares, com os nossos companheiros de casa espírita, no nosso trabalho material em sociedade, envolve o quê? O dar e o receber, o compartilhar. Só que quando eu dou, quando eu me relaciono, quando eu interajo, quando eu compartilho, eu estou ali trazendo experiências remotas. Então, eu me relaciono e muitas vezes, por não me conhecer, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, eu simplesmente vou repetindo as situações. Então, é muito comum, né? A gente, no nosso senso de maturidade, a gente responder com grosseria, a gente agir de forma violenta e impulsiva. E forma violenta, né? A gente não pensa logo nas vias de fato, né?
o nosso olhar violento, né, a nossa postura violenta. E, fazendo um parêntese rapidamente, né, quando eu estudei sobre o desespero, né, na oração de Francisco, ele fala sobre isso. Ele não, o Espírito Camilo, que quando nós respondemos de forma sarcástica, irônica, nós estamos agindo também com violência. Então, tudo isso, gente, imagine, né? Cada um de nós, cada um com a sua experiência, cada um com o seu temperamento, cada um com tudo aquilo que trouxe de outras reencarnações, né, os atavismos, onde muitas vezes a gente responde situações sem saber, sem se dar conta, sem perceber que nós não estamos agindo de acordo com a lei. E aí, como é que a gente vai descobrir isso? Interagindo. A gente vai descobrir isso só vivendo com o outro. A gente vai só descobrir isso nessas relações. E a Joana diz o seguinte, né? Que essas relações, elas são convites ao nosso testemunho. Por quê? É um testemunho de crescimento. À medida que eu interajo, à medida que eu vou compartilhando, que eu vou vivenciando, né? Mas nas relações familiares, nas relações afetivas, nas relações de amizade, é a partir do momento que as lutas vão surgindo, que os desafios vão surgindo, e eu sou convidada a esse testemunho, Joana dá aqui duas opções. Se nós estamos amadurecidos, nós vemos essas lutas, esses desafios, como oportunidade de crescimento. Então, é assim, a vida me convidando a ascender, é a vida me convidando a crescer, é a vida me convidando a ser melhor. E aí, a partir desses novos desafios, dessas oportunidades de evolução, né, novos esforços vêm, novos desafios vêm. Então, é como se eu passasse de ano. Deixa eu só desligar aqui, gente, o Zap, porque senão toda hora vai ficar entrando e atrapalha mesmo, né? Agora não é a hora. Então, esses desafios vão surgindo, nós vamos crescendo. Ou então, o que a Joana fala para a gente aqui, né? Quando nós continuamos nessa imaturidade, no estágio de infância, nós enfrentamos os dramas do desequilíbrio. E aí, nós não conseguimos resolver as situações de forma inteligente, de forma com essa perspectiva da visão espiritual, da visão de espírito. E aí, as situações vêm. Tem um trecho aqui que eu quero ler com vocês, só um momento, que eu achei muito interessante. Ela fala assim: viver é construir-se interiormente, superando cada patamar da evolução mediante o burilamento de si mesmo. Não é uma tarefa simples, porque tem muito a ver com a realidade moral e espiritual da criatura, que é chamada a um incessante trabalho de autovalorização, de autoaperfeiçoamento, com superação das dependências que a amesquinham. Então, é um convite, né, para que nós nos transformemos. Só que é duro, né? É duro, gente. É um trabalho árduo, é um trabalho hercúleo, onde muitas vezes nós precisamos dar conta das nossas imperfeições. Né? E o nosso orgulho, às vezes, não permite isso. Eu percebo que nós, às vezes, criamos uma expectativa até grande em relação a nós mesmos. Né? A gente vai conhecendo a doutrina, a gente vai estudando e vai criando uma armadura como se nós fôssemos perfeitos. Né? Como se nós já tivéssemos atingido outros patamares porque fizemos o curso do Evangelho, né, porque estamos estudando Joana, nós estamos a caminho. Né? Essa transformação, ela não vai se dar de uma hora para outra. E a gente vai entender o porquê logo mais abaixo. Né? Então, vem o convite da vida para a nossa transformação. Por quê? Quando nós agimos de forma imatura, aí ela diz aqui, ó, convidada às conquistas exteriores, multiplicam-se os estados
perturbadores na área da emoção. O que nós vemos hoje, né? Até no livro Obras Póstumas, Kardec fala que os sinais da transição, né? Que seria o suicídio e a loucura. E a loucura a gente vê como esses transtornos mentais, né, que na época que Kardec escreveu Obras Póstumas, que ele escreveu os textos que foram compilados no livro, não tinha toda essa pesquisa, não tinha essa identificação. Então ele fala aqui, estados fóbicos, complexos de inferioridade ou de superioridade, narcisismo, egolatria, ressentimentos, inquietações quanto ao futuro. Gente, parece que a Joana escreveu isso hoje. Carência afetiva, transtornos neuróticos, que a gente não sabe administrar, tudo isso por quê? A falta do hábito de adentrar-se interiormente, a fim de saber exatamente o que deseja da atual existência. Então, para nós, hoje, não é mais nenhum segredo, né, de que nós reencarnamos com uma programação para dar certo. Não há nenhum segredo que tudo que a gente está passando aqui, né, de acordo com as nossas existências anteriores, com as causas anteriores das aflições, foi um contrato que a gente fez lá. Eu brinco com o pessoal, gente, a gente assinou o contrato de trabalho. Então, assinou lá na carteira, quanto iria ganhar, as férias, a gente assinou tudo isso, e a gente reencarnou. Então, a gente reencarnou com essa carteira de trabalho. Né? O passaporte ainda não. Né? Na verdade, aí o pessoal brinca, poxa, mas por que não passaporte? Um passaporte é algo bom, uma viagem. O passaporte para a caminho da felicidade, mas nós não chegamos lá ainda. Então, vem essa programação, gente, onde nós precisamos nos superar. Algo que, às vezes, eu observo, né? E sempre que eu ouço, eu procuro fazer com que a pessoa reflita, né? Ah, mas isso só vai ficar para a próxima encarnação. Ah, não, mas eu sou espírito. Se eu não conseguir agora, eu consigo depois. Então, é uma análise que nós precisamos fazer, porque será que nós não conseguimos dar já passos ou um passo a caminho dessa resolução? Então, Joana fala para a gente aqui, a gente não olha para dentro. A gente não olha para dentro. Aí o corpo sente, o corpo fala, né? O nosso mental ele vai transbordar para o corpo físico essas situações. Então, são esses exemplos que ela dá aqui, né? Complexos, estados fóbicos, os medos, ressentimentos, inquietações quanto ao futuro. Vocês veem, né, gente? Essa situação da pandemia que a gente está passando. Hoje mesmo, uma amiga veio conversar comigo, aí ela falou assim, algumas pessoas ficaram meio neuróticas no início, a opinião dela, né? E é só para a gente analisar e ampliar nossa visão, né? Ficaram neuróticas no início, eu acho até que eu já tive, né? Peguei o vírus, né? E eu falei assim, olha, a questão essa situação ocorreu pela providência divina, né? A ciência diz que nem todos vão ter os mesmos sintomas, umas pessoas vão ficar mais graves, outras não vão ter. Mas a questão é a seguinte, eu como parte da sociedade, como é que eu devo agir? Eu inserida nesse contexto, né, entendendo que eu sou responsável também pela minha vida e pela das pessoas. Como é que eu devo agir? Né? Então, é a gente agir de acordo com a lei. Na nossa vida de relação, quando a gente não tem as atitudes cristãs, quando nós não agimos de acordo com a lei, a nossa consciência, ela nos convida, né? Ela nos chama atenção. E aí, quando a gente não resolve isso, a gente não se ouve, a gente não entra, né, dentro da gente para perceber, se perguntar o que a gente está sentindo, o que está passando comigo. Poxa, mas aí o Carlos falou comigo, eu fui super agressiva com ele, dei uma resposta super atravessada, e aí o Carlos ficou chateado, eu só pedi desculpa e fui embora. Ou então nem pedi desculpa. Mas eu preciso analisar o que aquilo causou em mim, o que, na verdade, deu início àquilo tudo. Isso faz parte do autoconhecimento.
Isso faz parte do entrar, né, dentro da nossa mente, do nosso sentimento, da nossa emoção, para entender o que está se passando com a gente. Por quê, né, tanta inquietação pelo futuro? Se o futuro é uma construção diária. Agora, por exemplo, que horas são? 7h20 da noite, quinta-feira, nós estamos trabalhando para construir o nosso futuro. Hoje. Então, para vocês verem como é importante nós estarmos conscientes da imortalidade, mas como uma vivência diária. É algo que nós precisamos exercitar, gente, a todo momento. Porque as inquietações, os medos... Olha só, ela fala ali dos complexos de inferioridade e superioridade. Sabendo hoje, vamos lá, né, que nós somos espíritos, fomos criados da mesma centelha divina, temos todos as mesmas oportunidades, nós que estamos aqui, nós que estamos em Londres, sei lá, em qualquer lugar do planeta, todos nós reencarnamos com uma fatalidade, que é de ser feliz, de construir essa felicidade. Tem algum motivo para me achar superior a alguém? Racionalmente não tem. Não tem. Mas nas minhas atitudes, isso às vezes transborda. Eu hoje, com essa certeza que eu tenho de que eu não vou morrer, que eu vou deixar o corpo físico, eu vou um dia retornar à pátria espiritual. Por que tanto medo da morte? Então, nós ainda não estamos sentindo essas verdades dentro da gente. Então, isso atrapalha a nossa existência? Atrapalha o nosso crescimento, né? E aí é uma busca que cada um deve fazer, né? Porque quando o título do livro, Vida, Desafios e Soluções. Então, os desafios nós passamos. Não é fácil da gente se separar do quem a gente ama. E até o Antônio de Aquino diz, né? Para quem desencarna também não é algo fácil. É uma readaptação, é um recomeço. Então, assim, é uma novidade, é um ciclo novo, né, dos dois lados, de ambas as vidas. Ambas as vidas não, que a vida é uma só. De ambas, né, dimensões, vamos colocar assim. Então, é algo que eu preciso trabalhar dentro de mim. E a própria Joana diz, né, para a gente morrer bem, a gente precisa viver bem. Então, olha só quantas informações muitas vezes nós temos e nós não conseguimos refletir a ponto desses ensinamentos fazerem diferença nas nossas vidas. E aí é importante que cada um olhe para si. Cada um olhe para dentro, que consiga enxergar qual é a dificuldade. Mas por que tanto medo? Por que tanta inquietação? Olha esse vídeo lindo aí de abertura que foi passado, né? Onde Deus tem sempre uma resposta. Deus tem estradas onde a gente não vê caminhos. Deus dá tudo, né? Deus dá, Ele é bom quando dá, quando Ele tira e quando Ele impede de ter. Olha só quanta coisa a doutrina vem nos ensinando. Então, vem essa viagem interior, né, que Joana fala que é importante, por quê? Senão a gente vai ficar igual aquele urso com um caldeirão quente. Vocês conhecem a fábula do urso? Né, que ele está sempre com o caldeirão, agarrado ao caldeirão, sofrendo, né, e não percebe que é simplesmente ele soltar aquele caldeirão que ele vai ter uma vida melhor, uma vida de mais qualidade. Então, a gente trazendo para a nossa realidade é o quê? É a gente se desapegar dessas emoções danosas, né? Desse lixo mental que... Deixa eu ver aqui, tá ruim o áudio, gente? Tá baixo? Melhorou? Então, é importante que nós... Isso só, né? Tá muito baixinho. Ainda tá baixo? Não? Melhorou um pouco, né? O microfone está no máximo aqui. Como é importante nós
desapegarmos dessas emoções, desse lixo mental que nós, às vezes, carregamos. E qual é esse lixo mental? Joana fala ali do ressentimento. Né? Quantas vezes, gente, a gente arrasta situações, a gente arrasta momentos, a gente arrasta palavras, lixo mesmo. Sabe por que é lixo, gente? Não é que o que a gente sente, né, é lixo, seja lixo, não. É porque aquilo não vale a pena para a nossa reencarnação. Não vale. Imagina algo que alguém falou quando eu tinha 15 anos. Eu permitir que aquilo defina a minha existência é uma escolha. Por quê? A própria doutrina diz, você, Jesus, né? Vós sois deuses. Vós sois deuses. Então, se nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para progredir, nós estamos aqui para fazer o nosso melhor, a opinião das pessoas não pode determinar o que eu vou fazer da minha vida. Nós já estamos amadurecendo a ponto de saber fazer melhores escolhas. E é isso que, esse convite interior que a Joana vem falando pra gente. E aí, ela fala, né, na segunda parte, sobre a inteligência. A gente, para resolver as questões, para a gente estudar, para a gente, enfim, a gente precisa ser inteligente. Nós somos seres inteligentes, somos capazes. Então, como era feito, qual era o pensamento, né, da década de 80? As pessoas dotadas de inteligência eram as vencedoras. Eram só essas pessoas que conseguiam vencer na vida. Então, vocês imaginem, né, gente? Vamos agora trazer para a gente aqui. A gente, com todas essas experiências, com todas essas vivências em família, com tudo isso, né? É preciso resolver essas questões aí ou não deixar que essas questões paralisem a gente. Mas aí vem essas fobias, vem esse monte de coisa que a Joana falou aí, porque o inconsciente vai colocando para fora e a gente precisa dar uma resolução nisso. Mas, enfim, na década de 80, a pessoa considerada inteligente era aquela que tinha tal do QI. Então, uma pessoa com QI acima de 120 já era acima da média. Só que essas pessoas que tinham a maior facilidade para resolver desafios, para resolver problemas, muitas vezes não tinham inteligência nas emoções. Elas não sabiam como resolver situações onde o emocional precisava ser desenvolvido, precisava ser trabalhado. Então, era assim, olha, era muito simples se chegar ao topo, mas muitas vezes a pessoa não se mantinha. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Tem um livro que é o Mindset. Eu estava até com ele por aqui, não sei onde eu coloquei. Ali tem vários casos, né? E tem uma situação que fala do tenista John McEnroe, que na década de 80 ele fez muito sucesso, era um tenista brilhante, brilhante. E aí, só que teve um jogo, né, não lembro qual foi o adversário, que ele errou, e aí ele quebrou a raquete. Eu não sei se ele chegou a bater na juíza, eu não lembro muito bem. Eu sei que ele se descontrolou totalmente, né? E aí o autor, ele cita, faz uma leitura, né, mais ampla sobre essa situação. Porque ele, quando foi entrevistado, ele colocou a culpa na raquete. Né? A raquete que fez com que ele errasse a jogada, então ele ficou com raiva e quebrou a raquete, na opinião, a visão dele. Então ele faz assim, o autor, quando ocorrem essas situações na vida da gente, onde a gente percebe que a grande transformação tem que vir da gente para a gente atingir um objetivo, a gente está usando da inteligência emocional. Quando a gente responsabiliza o outro, a gente acha que está sendo inteligente. E aí, vamos trazer para a vida da gente, né? Às vezes a gente está na nossa convivência com os nossos familiares, marido, esposa, filhos, pai, mãe. Nós achamos sempre que o problema está no outro.
é porque o outro não me compreende, o outro não me aceita, o outro. Mas muitas vezes, nós que temos uma postura reativa, nós que não sabemos entender também a limitação do outro. Porque assim como eu tenho limitações, os outros também têm. Limites mesmo de compreensão. Né? Então, o que nós precisamos? De educação, né? Mas a gente, às vezes, só conta com essas reações. Foi o exemplo do John McEnroe. Ele respondeu, reagiu a uma situação onde, na verdade, a solução teria que vir dele. E aí ele dá um outro exemplo, né? Michael Jordan, né? Esse jogador de basquete aí brilhante. Uns dizem que é o maior de todos os tempos. Enfim, brilhante. Ele jogava numa universidade, né, treinava numa universidade, e aí o treinador, lá eles têm esse negócio de verão, né, parece que antes do verão eles param, uma coisa assim. O treinador falou assim, ele ia ter uma disputa para ser chamado para liga universitária. Aí falou para ele assim, você não é bom na bola X e na bola Y do basquete. Agora eu não vou lembrar, gente. Desculpa, mas não vou lembrar assim. E aí você tá fora. E aí ele foi para casa. Aí parece que falou com o avô dele. Não vou mais jogar basquete, porque... Eu não sei se foi o avô, não sei se foi a mãe. Porque o treinador falou isso. E ele tem razão? Aí perguntou para ele, né? Aí ele falou assim, eu não sou bom nessas bolas. O que ele fez? Ele passou todo o verão treinando. Todo verão. Todo verão treinando. Quando ele voltou, bom, nós sabemos que qual é a maneira da gente aprender as coisas? Repetição, né? Então, Michael Jordan treinou. Quando voltou, o treinador viu que ele tinha se superado, ele foi chamado e se tornou aí o maior jogador de todos os tempos. Então, assim, nós não estamos aqui também para superar essas adversidades internas que nós temos? A gente pegou um exemplo, né, de uma jogada. Mas muitas vezes, né, quando a gente está numa relação, quando a gente está no trabalho, quando a gente está na casa espírita, a gente não tem que fazer jogadas. E quando eu digo jogadas, é assim, você ter aí estratégia, você ter jogo de cintura, né? Você saber lidar com as pessoas. Quando a gente está em casa com marido, esposa, pai, mãe, filho, entendendo lá, como Joana disse no início, né? Cada um com os seus atavismos. Mas nós conhecemos isso. Nós que estudamos a doutrina dos espíritos, nós conhecemos isso. E nem todo mundo que convive com a gente sabe. Então, a responsabilidade maior é nossa. Então, nós, com nossos atavismos e os nossos com os deles, né? Os nossos familiares, as pessoas com que nós nos relacionamos têm os dele, como é que vai ser, gente? Precisa realmente incendiar tudo? Ou muitas vezes nós podemos ser aí a água para acalmar esse incêndio, para apagar, para amenizar. Então, é isso que Joana vem falando sobre a inteligência emocional. Nós precisamos ter esse equilíbrio. E Jesus é muito interessante, né? Porque ele mostrou tudo isso para a gente. Jesus foi tentado o tempo todo. É muito interessante, né? Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Na lei, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. O que tu diz, mestre? Olha só, né? A manha, uma pegadinha, né? A gente pode dizer que foi uma pegadinha. Olha a manha. O que tu diz, mestre? Porque se você desobedecesse a lei, você poderia ser preso. Não era assim? Aí o Jesus começa a escrever no chão. Amélia Rodrigues diz que ele escreve lá, corrupto, adúltero, ladrão. E o pessoal começa a ler. E ele diz, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não falou que era para apedrejar, ele não falou que era para fazer, ele falou, a quem
estiver, ele chamou, deu a responsabilidade para cada um. Quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Isso é o quê, gente? Isso é inteligência emocional. E trazendo para a nossa vida de relação, né? Às vezes, quando nós somos afrontados, né? Às vezes as pessoas têm aí respostas violentas para a gente, irônicas, sarcásticas, respostas aí que nos magoam. Mas se nós começarmos a trabalhar em nós, não é no outro, gente, é em nós, essa ideia de que cada um vai trazer, cada um é hoje o resultado de tudo que já viveu e vai trazer para hoje as experiências, as emoções do que viveram ontem ou antes. Se nós percebermos, né, de que se a gente entrar nessa onda, nesse efeito manada, a gente vai sofrer. Porque eu não sei vocês, mas quando eu dou uma resposta que não está de acordo com a lei, isso eu me sinto muito mal. Eu me sinto muito mal. A consciência, na hora. Nem espero dormir, é na hora, gente, é na hora. Então, assim, nós precisamos organizar o nosso emocional para reagir de uma forma equilibrada. E aí que entra essa inteligência emocional. E a coisa assim, é tão importante da gente estudar. Tem esses livros, né, tem o Daniel Goleman, tem esse Mindset, que é muito bom. E a própria doutrina já está aí com essa questão da neurolinguística, neurociência. Tem esse livro aqui, gente, que é o livro do Haroldo Dutra, que é um espetáculo. Espetáculo. Ele fala também sobre isso. Tem esse aqui, que é espírita, né? E vem explicando todo o desenho do cérebro, por que a gente tem essas reações intempestivas. Porque, às vezes, somos frios, né? Aí fala lá do cérebro reptiliano. Tem tudo isso para a gente entender, né? Essa complexidade que nós somos. Essa complexidade. E aliado a esse entendimento, que é para nós nos relacionarmos melhor com as pessoas, né? Tem esse aqui também, gente, do Alírio, ó, Alírio Cerqueira Filho. Não estou ganhando nada não, tá? Não estou fazendo propaganda para ninguém, não, é porque eu já li, eu gostei, eu compartilho sempre, né? Que eu acho algo bom, eu acho legal compartilhar, só para compartilhar mesmo. E aí nós somos convocados a entender isso. Porque, gente, nós precisamos sobreviver a nós mesmos. Nós precisamos sobreviver. Então, utilizando essa inteligência, a gente consegue direcionar melhor a nossa vida, a gente consegue ter uma saúde mental, o nosso físico agradece, o nosso corpo físico agradece. Então, assim, é dar respostas inteligentes de uma forma que eu não me sinta ferido e a pessoa raciocine. Não foi o que Jesus fez? Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E deu as costas. Então, cada um foi chamado a si, a sua responsabilidade. Ele fez com que as pessoas entendessem, né, se colocassem ali igual a mulher e não podiam mais julgá-la. Quando ele encontrou Paulo de Tarso, né, ainda Saulo, na estrada de Damasco, Paulo cegou, né, diante daquela luz de Jesus. Quem sois? O que queres que eu faça? Paulo, por que tu me persegues? Né, se a gente, né, começa a apontar, por que você está fazendo isso? Paulo, por que me persegues? E aí, se a gente pensar, né, com tanta situação que está ocorrendo nos dias de hoje, onde racismo, preconceito disso, preconceito daquilo, eu lembrei de uma situação. Me veio à cabeça agora, né, nos Estados Unidos, que teve uma manifestação, né, contra a questão da supremacia branca. A supremacia branca, né, fazendo a manifestação, e aí chegou um rapaz e olhou dentro dos olhos do outro, perguntou assim, mas você não me conhece, por que você me odeia? Isso foi filmado. Gente, o rapaz desmontou.
Ele desmontou. Porque ele não sabia por que ele odiava, por que ele estava ali fazendo campanha. Olha só como é que a nossa cabeça funciona, gente. Nós precisamos pensar. E aí que Joana vai falar para a gente sobre a meditação. Que não é a gente entrar num estado de alfa. O Haroldo explica muito bem isso nesse Mind. Explica perfeitamente. Finalmente eu consegui entender. Finalmente, né? E Joana fala que a meditação sem nenhum cunho religioso. O que é isso, gente? É a gente conseguir acalmar o pensamento, deixar essas emoções virem à tona, conversar com essas emoções. O Haroldo fala, né, que é a gente ampliar a consciência porque a consciência vai ficar só olhando. E a gente conseguir identificar o medo, a ansiedade, a culpa, isso, aquilo, a gente conversar, deixar essas emoções virem à tona e fazer com que elas se afastem e a gente consiga ir adiante. Então, é um olhar para dentro que vai fazer toda a diferença no decorrer da nossa vida. Porque a gente vai conseguir entender, até quando o outro vier de uma forma agressiva, a gente vai entender que não é uma agressão contra a gente. A pessoa ainda está nesse estágio. Ela ainda responde às solicitações da vida. Ela ainda responde às questões da vida porque ela ainda está desse jeito, mas eu não preciso responder da mesma forma. E aí que entra a inteligência emocional a partir dessa meditação que a gente faz. Então, quando a gente... uma pessoa que chega à casa espírita com dor, né? Ela pode chegar brigando, ela pode chegar alterada. É contra a gente? Não, ela está sofrendo. Ela está certa? Não, gente. A gente sabe que a agressão moral, física, seja qual for, não é o certo. Mas o nosso estágio qual é? De compreensão em relação ao outro. E compreensão também em relação a nós mesmos. Né? Saber lidar com o que a gente está sentindo, dar nomes ao que a gente sente. O Haroldo fala muito isso, né? Da gente parar, se ouvir, deixar essa situação vir e falar, nossa, eu estou com medo. E aí você começa a conversar com esse medo. Bom, mas eu estou com medo da morte. Mas a doutrina me diz que a morte não existe. Então é porque eu estou apegada aqui, seja lá o que for. Você vai conversando, é uma conversa. Mas não é uma conversa onde a gente vai ficar se culpando, né, se punindo por estar sentindo as coisas. Pelo contrário. Né, se a gente não mergulhar nesse autoconhecimento, mergulhar dentro da gente, ninguém vai dizer o que a gente sente. Ninguém vai dar nome ao que a gente está sentindo. E o melhor, gente, nós, quando nos dermos conta dessas emoções, nós não precisamos nos punir por conta disso. Simplesmente somos pessoas que nós estamos em reconstrução, estamos no processo de reeducação. Então, a Joana vem trazendo para a gente essa questão da meditação porque a gente consegue identificar, a gente consegue equilibrar, a gente consegue compreender o que a gente está sentindo e consegue não deixar vir à tona essas fobias, esses ressentimentos. Porque se a gente estiver ressentido com alguém e a gente parar realmente para pensar, para meditar sobre a situação, para meditar, né, naquele acontecimento, nós vamos perceber o quê? Que a questão não está no outro, está em mim. Eu posso ter sido a participante daquele ressentimento. A situação pode não ter nada a ver comigo. Então, por que ficar presa a isso? Vocês entenderam? É uma questão da gente conseguir conversar com a gente, identificar, né, e fazer as pazes. Fazer as pazes com as nossas imperfeições. Mas não no sentido de se acomodar, deixar para uma próxima existência. Não. É com naturalidade compreender a nossa humanidade. Ou seja, estamos ainda em estágio de imperfeição, mas a partir dessas descobertas, vamos nos acostumando, né, tendo os novos hábitos. E aí, quando as situações vierem, nós vamos conseguir separar o que é meu e o que é do outro. E aí, quando a gente conseguir separar, conseguir fazer essa distinção, cada vez que a gente fizer isso, a nossa inteligência emocional, né, ela vai se ampliando. Então, vai ser o raciocínio,
né, com o emocional. E aí nós teremos esse equilíbrio. E aí, né, eu convido a vocês lá, a Joana explica como é que faz essa meditação, né, esse olhar para dentro de si. Ela dá umas dicas, não é para a gente... Ela até fala, né, que é recomendável não colocar música no início, para a gente não ter uma... como se fosse uma bengala, né? Mas não é nada determinado, é o que a gente puder fazer. Ela dá dica, né, de meia hora a 1 hora, mas só que para a gente começar a se acostumar, pode ser 5 minutos. Olha só, não é uma coisa, algo taxativo, né? Taxativo. É algo que vai ser trabalhado, que vai ser feito aos poucos, de uma forma tranquila, onde a gente consiga aí resgatar esse equilíbrio, resgatar, né, apropriar dessas emoções, trabalhar essas emoções, educar e seguir adiante. Então, assim, eu convido a vocês, né, já passei da hora, né? Convido a vocês a meditarem. Eu estou fazendo esse exercício, né? A oração todos os dias de manhã, assim, me faz muito bem. Foi uma diferença muito grande que fiz na minha vida. Uma diferença muito grande. Eu percebo essa diferença. Não está bom ainda? Não. Mas está melhor do que estava antes. Né? E uma coisa também importante, né? Que essa comparação, gente, ela tem que ser feita com a gente mesmo, né? Nunca com o outro. Ah, porque a Flávia é assim, a Flávia já conseguiu isso, porque o Márcio conseguiu aquilo. Não, gente. Nós devemos nos comparar com nós mesmos ontem. Então, se hoje eu estou melhor do que ontem, tá dando frutos, né? A minha transformação, o meu esforço, né? Para continuar esse caminho aí de felicidade, né? Então, assim, algo que eu sempre penso, que a doutrina dos espíritos, ela nos dá, assim, uma estante de remédios. E nós precisamos utilizar esses medicamentos. Então, nos livros, nas palestras, na convivência que nós temos, mesmo que seja virtual, gente. Daqui a pouco isso vai melhorar, a gente vai conseguir estar de volta, todo mundo junto. No início sem abraço, depois semi-abraço, depois bastante abraço, né? A gente vai conseguir, gente. Tudo na vida passa, né? Tudo na vida passa. Então, o convite é que a gente aproveite. Aproveite o nosso tempo. Vamos aproveitar realmente para semear aquilo que for bom. Vamos educar, né? Nos educar para olhar o lado bom da vida. Não é fingir que as coisas ruins não existam. Existe, gente, existe. Mas também tem muita coisa boa acontecendo. Né? A gente está passando por esse momento de transformação. Eu sempre falo com vocês, né? Transição planetária, mas é uma transição que precisa acontecer também dentro da gente. Tá? Porque se a gente desencarnar amanhã, a gente pensar assim, nossa, será que eu vou estar melhor do que eu estava ontem? Hoje, né? O que eu aprendi hoje? É sempre pensando assim, nesse futuro que a gente está construindo agora. E que nós possamos, assim, aproveitar bastante o que essa doutrina de amor vem nos trazer. O Evangelho é a boa nova. E a boa nova é a boa notícia. E é isso que Jesus veio trazer para a gente, é isso que esses espíritos vêm trazer para a gente. Joana de Ângeles vem nos preparando aí há bastante tempo para nós passarmos por essa transição de uma forma mais equilibrada e que nós possamos aproveitar isso nos livros, nas palestras, mas, acima de tudo, na nossa convivência com as pessoas que fazem parte do nosso círculo, porque não estão ali à toa. Se a gente voltar lá no início e lembrar, né, essa lei de sociedade, essa relação e que nós temos com essas pessoas, com esses espíritos que fazem parte dessa jornada e que são gente como a gente, que também tem suas dificuldades, mas, acima de tudo, tem as possibilidades de crescer e nós estamos aí
como suporte. Estamos compartilhando, estamos recebendo, estamos doando. É uma troca incessante. Então, que nós possamos aproveitar tudo isso. Agradeço a oportunidade. É um tema que eu gosto bastante de estudar. Bastante. Venho me dedicando para mim, é o meu aprimoramento mesmo, né? Como ser humano, como espírito. Aprendendo a lidar melhor com as situações, com as adversidades. Às vezes escorrego, mas estou sempre seguindo em frente, me levanto. Joana fala que está com os joelhos desconjuntados, mas vai, segue adiante, levanta e vai embora. Né? Como diz Francisco, tem a música de Francisco de Assis que fala, né? Francisco de Assis não olhou para trás ao seguir Jesus na sua missão de paz. Então, assim, errou, continua. Segue em frente. Toca a vida, porque não tem outra alternativa, gente. É seguir em frente ou seguir em frente. E que nós sigamos para frente e para o alto com Jesus Cristo sempre. Tá bom?